O Flamengo tem na figura do técnico Leonardo Jardim um treinador que é muito voltado para o ataque. Ele mesmo já declarou numa entrevista pós-jogo, depois da vitória por 4-2 sobre o Olímpia, no amistoso lá em Brasília, que prefere fazer muitos gols e sofrer alguns do que ganhar por 1-0, fazendo poucos gols. Então, ele é um treinador com vocação ofensiva e a gente tem reparado no trabalho dele até aqui que os jogadores que mais foram potencializados, que mais cresceram na mão do Jardim, foram jogadores de ataque. O Flamengo tem hoje um ataque poderoso, claro que tem na figura do Pedro seu principal goleador, mas consegue hoje também distribuir um pouquinho esses gols por outros jogadores, diferentemente do que acontecia até lá em 2019. Vamos falar então sobre isso nesse vídeo de hoje, para a gente também desmistificar alguns mitos que ficam aí assustando, assombrando o torcedor do Flamengo. As coisas mudaram, não estão mais como eram, e a gente precisa analisar isso, entender isso, para não ficar repetindo situações que já não existem mais. Depois da vinheta a gente fala melhor sobre isso. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Não esquece do like não. Se inscreve no canal também, que é muito importante. Compartilha o vídeo e hypa também. Gente, vamos lá. O Flamengo tem um ataque poderoso e eu posso provar. Vamos direto então ao assunto e vamos trazer aqui os dados. Vamos trazer as artes que eu preparei para vocês, bem bonitinho, com muito carinho. E eu aposto que vocês vão gostar. Então vamos direto aqui para essa primeira arte do Flamengo no Brasileirão. Como eu falei para vocês, o técnico Leonardo Jardim é um treinador muito voltado para o ataque. O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, é o segundo em chances criadas, é o quinto em finalizações, é o quarto em finalizações no alvo. E aí tem 2 pontos de melhor aí, né? O Flamengo acertou a trave 14 vezes. Então, embora seja um time que esteja bem ranqueado nas finalizações no alvo, ao mesmo tempo também é uma equipe que acertou demais a trave. Se o Flamengo até tivesse acertado menos a trave nessas finalizações aí, tivesse acertado, sei lá, 10 vezes a trave, tivesse feito 4 gols, teria mais gols e teria uma taxa maior até de finalizações no alvo. Então, precisa caprichar um pouquinho mais. Pode melhorar um pouquinho ainda essa questão das finalizações no alvo, parando de acertar um pouco a trave, né? E outro ponto de melhor é a questão das finalizações de fora da área. O Flamengo é somente o 10º em chutes de fora da área. Pode melhorar nesse ranking ali, aparecer no top 5, né? Seria interessante. É bom finalizar de fora da área, você evita tomar contra-ataque, você gera a situação de rebote do goleiro, você gera a situação de escanteio, você mesmo que chute para fora e a bola vá para tiro de meta, você pode pressionar o tiro de meta do adversário. Então, finalizar nunca é ruim. Vamos então agora para dados individuais, para o quinteto de ataque do Flamengo. Vamos começar com o Pedro, que tem 38 jogos, 21 gols, 6 assistências, 2.529 minutos e ele demora 93 minutos para participar de um gol, o que é uma média muito, muito boa. O Pedro cresceu demais com o Jardim, quando o Jardim chegou, o Pedro desandou a fazer gol. Ele lida muito bem com o jogo mais direto em alguns momentos, um pouco mais vertical. Eu tenho falado aqui para vocês, né? O Leonardo Jardim não é um treinador que só joga em transição, que só acelera o jogo. O Flamengo não vive naquele bate e volta lá do Renato Gaúcho, por exemplo, mas é um treinador que tem uma maneira mais direta de interpretar o jogo, vê o futebol de forma mais vertical do que o próprio Felipe. Ele não gosta muito daquela posse estéreo, como ele mesmo chama, e o Pedro, por incrível que pareça, ele se dá bem com esse tipo de jogo. O Pedro não costuma ir bem quando o Flamengo tem que ficar ali trocando muitos passes no ataque, ele não costuma ficar muito confortável com esse tipo de situação. Até por isso não foi muito bem quando o Felipe era o treinador. Tinha essa questão do ataque posicional, rodava a bola com paciência e o Pedro não se adaptava muito com esse contexto. Por isso não foi tão bem assim com o Felipe. E o próprio Felipe também ficava um pouco incomodado, às vezes, com a falta de movimentação do Pedro em alguns jogos. O Pedro que não está vivendo um bom momento, não faz gols há 3 jogos, o que é algo raro quando a gente olha para Pedro e Flamengo. Ele costuma ser bastante constante, mas ele está oscilando um pouquinho nesse momento. A gente espera que ele volte a fazer gols, porque sim, ele é o principal goleador. O Flamengo depende exclusivamente dos gols do Pedro? Não. Mas se você tem um centroavante tão qualificado como o Pedro no seu elenco, você imagina que esse cara vai te entregar muitos gols por temporada. Ele já tem 21 gols e o Flamengo ainda vai jogar muito jogo. Se a gente projetar que o Flamengo tem ainda, se não me engano, 16 jogos do Brasileirão para disputar, e se for até a final da Libertadores mais 6 jogos, está falando aí de 22 jogos, né?
O Pedro pode chegar aí tranquilamente à marca de 30, 35 gols, quem sabe, em 22 jogos, fazendo mais 14. Então, é claro que o Jardim conta com ele fazendo gols, o elenco, a torcida, todo mundo conta. Mas o Flamengo tem conseguido distribuir um pouquinho os gols esse ano. E isso é muito positivo. O torcedor ainda vive muito com aquela mentalidade de que o Flamengo depende somente de Pedro e Arrasca, e não é bem assim, e eu posso provar. Vamos lá então agora para o próximo jogador que eu quero falar aqui com vocês, que é o BH. Ele tem 30 jogos em 2026. 7 gols e 8 assistências, ou seja, ele já tem 15 participações em gols em 2026. Em 2025 ele teve 17. Então é claro que ele vai passar em 2026 os números de 2025. O BH foi um atleta que cresceu muito nas mãos do Jardim também, exemplo do Pedro. Ele tem 1.418 minutos na temporada e praticamente empata com o Pedro na questão de minutos para participar de um gol. 94 minutos para participar de um gol. São os dois que têm melhor média na temporada. Ele é o titular do Flamengo na Libertadores, tem 6 participações em gols. Voltou a ser um cara muito importante na produção ofensiva do Flamengo. Não é claro, o BH de 2019 não vai terminar a temporada com 35 gols como terminou em 2019, mas é um cara que tem tudo para terminar a temporada com mais de 20 participações em gols. Ele tem sido muito importante, a tendência é que ele continue sendo muito importante e a gente imagina, a gente projeta o BH passando fácil das 20 participações em gols em 2026. Agora, olhando para o Arrascaeta, esse sim, né? Tem um ano bem mais discreto do que o ano de 2025, em que ele teve 45 participações em gols. Esse ano, 25 jogos, 7 gols, 2 assistências. O Arrasca tem convivido com lesões e aí a gente sabe que o Arrasca sempre tem aquela dificuldade de retomar o melhor ritmo. Ele demora um pouquinho a retomar o ritmo. Ele tem 1.562 minutos e ele tem demorado 173 minutos para participar de um gol. O que a gente imagina tentando olhar o copo meio cheio, tentando olhar com otimismo para a reta final de temporada do Arrascaeta? Que ele vá crescer no momento mais difícil, no momento mais importante da temporada, ele que é um jogador muito experiente, muito decisivo, que não sente jogo grande, e agora vai ser jogo grande atrás de jogo grande, a gente imagina que o Arrasca cresça e que ele possa chegar aí pelo menos às 15 participações em gols nessa temporada, quem sabe até um pouquinho mais, né? Agora vamos olhar para o Paquetá. Esse é um cara que chega para agregar em gols e assistências. Não deu assistência ainda por pura obra do acaso, porque o que ele tem feito de passe bonito, passe cavado, passe na profundidade, e os companheiros têm errado ali os gols, não é brincadeira. O Paquetá poderia ter fácil, sem exagero, umas 4 ou 5 assistências desde que ele chegou ao Flamengo. Mas o Paquetá é um cara que faz gol, ele tem gol, ele finaliza bem, finaliza de fora da área, é um cara que sabe bater na bola, que também não sente jogo grande, jogador de 2 Copas do Mundo. O Flamengo tinha no ano passado o Luiz Araújo como uma figura que contribuía com gols e assistências. O Luiz Araújo caiu muito de rendimento e o Paquetá veio para ocupar esse lugar. É um cara que obviamente gera mais jogo, é um jogador mais completo do que o Araújo, né? Se você olhar jogador por jogador, ele é mais jogador. E ao mesmo tempo ele consegue contribuir com gols e assistência. Então a chegada do Paquetá foi muito importante para o Flamengo evoluir em gols. E para completar esse quinteto de ataque do Flamengo, a gente tem o Samuel Lino, que tem 37 jogos, 7 gols e 10 assistências em 2026. Ele não é um cara tão goleador assim, ele é mais um garçom, é o líder de assistências da temporada, tem 2.169 minutos e tem participado de um gol a cada 127 minutos, uma ótima média. Então ele tem 17 participações em gols até aqui na temporada, é um cara que de repente vai passar de 25 participações em gols na temporada, pode chegar aí a 10, 12 gols e quem sabe 15 assistências. Então é um jogador que tem contribuído também demais ofensivamente, cresceu também muito com o Jardim, foi outro que cresceu demais na mão do técnico português. Então é também uma esperança de gols e principalmente de geração de jogada, de criação de chance. Ele é um grande criador de chances, realmente ele vem muito bem, então ele é mais um aí a compor esse quinteto de ataque do Flamengo que é muito poderoso e que é muito efetivo. Juntos, esses 5 caras aí fizeram 51 gols nessa temporada, eles podem tranquilamente superar a barreira de 80 gols, 5 jogadores fazendo 80 gols, você vai ter ali mais alguns que vão contribuir com alguns gols, o Flamengo deve superar a marca de 100 gols na temporada tranquilamente. O Jardim, como eu já falei, é um treinador que busca muito ser ofensivo, que busca ofensividade
ofensividade do time, que busca levar o time para frente. O Flamengo tem muitas dinâmicas ofensivas muito bem trabalhadas, muita profundidade, muita capacidade de deixar o adversário desconfortável, tem um bom repertório, tem sempre algum pontinho de melhora, isso é óbvio, né? Mas o Flamengo é um time muito ofensivo e, é claro, esses caras de frente, esse quinteto aí, vai sendo cada vez mais potencializado pelo técnico português. Então, quando eu digo que eu quero desmistificar alguns mitos que ficam pairando aí no ar, né? É porque em 2025 o Flamengo ficou muito dependente do Arrascaeta, um pouco do Pedro, e isso era um problema. Mas isso mudou bastante. O contexto hoje é diferente. Eu ainda vejo muitos torcedores falando: o Flamengo tem muito jogador alérgico ao gol. Não é bem assim. A gente acabou de ver os números. O Flamengo é um time ofensivo e tem jogadores com capacidade de fazer gols. Então, essa história de que o Flamengo só tem alérgico a gol não é mais verdade. Ela poderia ser um pouco verdade no ano passado. Hoje ela já não é mais. Para você que chegou até o final desse vídeo, tem uma dica muito legal. Aproveita a promoção que você vai encontrar somente aqui no canal Falando de Tática, dos cursos Sistemas Táticos e Explorando o Jogo, lá do LabFoot, a maior e melhor escola de estudo sobre futebol e análise de desempenho do Brasil. Faça os dois cursos pelo preço de um só. Sistemas Táticos mais Explorando o Jogo, pelo preço de um curso só. Vocês estão vendo as condições aqui embaixo. Tem o QR Code. Vou deixar tudo também na descrição do vídeo. Vale a pena demais. Você vai ter uma outra visão sobre futebol. Você não precisa trabalhar com futebol. É só para você ter uma outra maneira de enxergar o jogo. Vai valer muito a pena, posso te garantir. Aproveita porque essa promoção você só tem aqui e você vai mudar a sua forma de enxergar futebol. Não esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, hypa, se inscreve no canal e também comenta aqui o que você achou desse conteúdo, o que você acha desse quinteto aí ofensivo. Você acha que esses caras vão decidir a temporada para o Flamengo, vão ser decisivos, vão ajudar a conquistar as taças? Imagino que sim, né? Mas deixa aqui o seu comentário, a observação que você tem para fazer sobre esse tema, beleza? Obrigadão pela audiência, até a próxima, eu fui, valeu, saudações.